Muito bem, vamos começar aqui. Nós, apenas relembrando, né, nós havíamos visto inicialmente sobre frases, né? Nós vimos sobre frases, orações e período, né? Nós tínhamos visto que a frase, ela é um enunciado que tem um sentido completo, ela não necessariamente de uma situação comunicativa, ela precisa de um verbo, né? Então, nós entendemos aí que a frase ela é um enunciado capaz de transmitir tanto a quem ouve, tanto a quem está lendo, tudo que nós pensamos, tudo que nós queremos ou sentimos, né? E ela pode vir das mais variadas formas, né? Desde uma simples palavra, como socorro, ou ajuda-me, ou muito obrigado, como também em um padrão mais elaborado, mais sofisticado, ou em padrões aí sintáticos bem elaborados e compostos, né? Então, um período composto, com mais de 5, 6, 7, 8, 10, 20 verbos, não importa, com verbo ou não, a ideia que nós temos da frase é que ele é um enunciado capaz de transmitir uma informação, tanto quem ouve, tanto quem lê, daquilo que pensamos, daquilo que queremos, ou daquilo que sentimos. Nós também vimos que a frase ela tem algumas características muito importantes. Por exemplo, nós temos que observar a entonação, tanto a entonação, né, que acaba dando aí, e as pausas, né, que são especiais, que são indicadas aí, no caso, na escrita por meio dos sinais de pontuação, vão ganhar outros efeitos de sentido. Nós tínhamos colocado, inclusive, um exemplo de um fato, de um acontecimento, de um trânsito, e a expressão era assim, a frase era assim: nossa, que educação, né? Que educação. E aí, na verdade, só que essa educação, dentro de um determinado contexto, ela vai ter um efeito de sentido. Não foi isso que nós vimos? Então, assim, em um trânsito, tendo um sujeito que ele infringiu aí as leis de trânsito, que educação, o tom aí é de ironia. Então, essa questão da entonação, a tonalidade, que é percebida aí por meio da voz, essa expressão, ela vai ter um outro sentido que é um tom de ironia. Agora, por exemplo, se nós pegamos aí um sujeito, né? Temos um fato aí de um sujeito, uma criança, por exemplo, que fez os deveres de casa, que respeita os mais velhos, uma série de outras situações, a gente fala, nossa, mas que menino educado, que educação que ele tem. O contexto vai determinar aí qual efeito de sentido essa frase ela vai ter. E também nós podemos perceber o outro efeito de sentido por meio dos sinais de pontuação, né? Também vão dar outro elemento. Nós vimos que a frase ela pode ser declarativa, as frases elas podem ser interrogativas, as frases elas podem ser imperativas, a frase ela pode ser exclamativa, há frases, né, que podem ser optativas, lembram aquelas que exprimem desejo, né? Tem uma que o meu professor sempre falava assim, que os bons ventos o levem, né? Tipo, o pessoal dava tanto trabalho para que os bons ventos o levem. É uma frase declarativa, tá? É uma frase declarativa. Que exprimem o quê? Um desejo. Teve uma coisa que eu não falei, mas quando nós vamos ler os Salmos, tá? Ou vimos também em filmes, principalmente de bruxa, sabe? Que tem magia, essas coisas, principalmente esses filmes da Disney, tem um tipo de frase que é empregado nesse contexto que chamamos de frases imprecativas. Nós chamamos de frases imprecativas ou imprecatórias, que elas encerram, na verdade, uma maldição, uma praga, sabe? Tipo, maldito sejas tu, né?
O Oxe, lance... não, é sério. Isso é uma frase imprecativa, tá? Ela não é exclamativa, imperativa, interrogativa ou apenas declarativa. Ela encerra uma imprecação, uma praga, uma maldição. Tá? Eu te amaldiçoo, fulano de tal, né? Então, assim, existe esse tipo de frase também, tá? Tem uma frase do Domingos Carvalho da Silva que ele fala assim: maldito seja quem arma ciladas no meu caminho. Esse maldito seja é um tipo de frase nesse aspecto, tá? Só para vocês relembrarem. Depois nós vimos, em relação depois das frases, nós vimos as orações. Né? As orações, toda a estrutura sintática dela, ela ela envolve, vamos dizer assim, normalmente um sujeito e um predicado, não é isso? Normalmente, por que eu falo isso? Porque excepcionalmente podem haver frases que não tenham sujeitos, tá? Que é o caso, por exemplo, quando nós pegamos aí os verbos impessoais, tá? Vamos supor aqui um verbo impessoal, vamos colocar aqui para vocês poderem relembrar. Se eu colocar, por exemplo, uma frase nesse sentido, choveu durante a noite. Mentira, que não choveu, né? Mas é só um exemplo. Choveu durante a noite. E aí você vai perguntar, né? Quem choveu durante a noite? Não é isso que você pergunta? Quem choveu? Quem que é o sujeito dessa frase? Você sabe quem é o sujeito? não, não tem, não. Não tem sujeito. Porque chover, o verbo chover, ou os verbos que envolvem fenômenos da natureza, são verbos impessoais. Então, por isso que, quando nós falamos de oração, e que normalmente ela vai apresentar um sujeito e um predicado, isso é fato, né? Todas as frases, todas as orações, elas vão estar em torno da classe morfológica, inclusive eu até coloco aqui, ó, da classe morfológica dos verbos, tá? Então, toda oração, ela vai possuir um verbo, e todo verbo vai se constituir numa oração, tá? Então, nós temos um exemplo aqui, ó, corram. Esse corram aqui é uma oração. E aí a gente depois vai ter as classificações dessas orações, por meio dos períodos. Período simples, período composto, tá? Aqui nós temos o período simples, operado por coordenação assindética, tá? Porque não é ligado por nenhuma conjunção. Então, corram é uma oração coordenada assindética. Corram, formado por apenas um verbo. Esses exercícios parecem muito difíceis. Então, nós temos aqui um verbo, que é o verbo parecem, tá? Então, nós temos aqui uma oração. Então, quando nós falamos de oração, nós falamos de um enunciado que ele é caracterizado pela presença obrigatória de um sujeito e de um predicado. Eu coloquei apenas aqui de um predicado, por quê? Porque podem haver, como eu disse para vocês, orações que tenham a estrutura como essa, um verbo impessoal, que é o verbo, no caso aqui, chover. Tá? Nevou, trovejou, e assim por diante. Tudo bem até aí? Beleza. Beleza, gente? Beleza. Tá, vamos lá. Depois nós vimos aí os períodos. Nós temos o período simples e período composto. Período simples quando tem apenas um verbo. Período composto quando tem dois ou mais verbos. Certo? Nós havíamos visto isso na última aula. Período simples e período composto. Muito bem, sucesso total. Vamos só marcar aqui. Deixa eu apagar essa... Tirar isso daqui e colocar um... que nós vimos aqui. Vou deixar aqui, depois eu vou compartilhar com vocês. Então, nós vimos frase, não é isso? O que mais? Oração na última aula e período. Certo? Certo. Frase, oração e período. O que nós estamos analisando aí, basicamente, é a oração.
tá? Vou deixar aqui do lado aqui, depois a gente vai retomar esse esboço aqui. Vamos lá. Predicação verbal. Eu vou pular isso daqui e vou entrar numa outra parte aqui, que são os termos essenciais da oração que nós tínhamos visto na aula passada. Nós vimos no PDF, lembra? Aí eu fiz um resumo para vocês. Nós vimos o sujeito, não foi isso? Foi isso, gente? Sim, professor. Beleza. Então nós vimos o sujeito, que o sujeito é uma classe de palavras aí, né, no caso, é um termo que ele vai concordar com o verbo tanto em número e pessoa. Tá? Nós falamos em pessoa, em número, eu, tu, ele, nós, vós, ele, singular ou plural. E nós vimos que o sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa. Né? O sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa. E nós vimos também o predicado, que é o termo da oração ao qual pertence o verbo. Eu fiz um resumo, né? Mas, na verdade, nós havíamos pontuado, inclusive estava lá no PDF, vocês viram, que o predicado é aquilo que se declara ou se afirma em relação ao sujeito. Né? Ele contém uma declaração referida, no caso aí, em geral, ao sujeito da frase. Então, nós temos aqui, Marcelo estava tranquilo. E aí nós tínhamos um algoritmo, lembram? Em relação a isso. Quem estava tranquilo? Marcelo, certo? Então nós temos aqui um sujeito simples, né? Porque nós temos apenas um núcleo, Marcelo. Agora, por exemplo, essa outra frase aqui, ó, ficaram velhas. Quem ficou velhas? Vocês conseguem saber quem é o sujeito? Não. As notícias. Oxe, o senhor falou pra mim, teacher. Então, assim, todas as notícias, né? Todas as notícias ficaram velhas. Eu só desloquei o sujeito. Por que eu fiz isso? Para você perceber que o sujeito ele não está apenas no início da frase, ele pode ser deslocado, tá? Que é o caso aqui, ficaram velhas todas as notícias. O que ficou velho, né? O que ficaram velhas? Todas as notícias, tá? Então aí a gente tem um sujeito. Qual que é o núcleo desse sujeito aqui, todas as notícias? Notícias? Notícias. Então nós temos aí no caso, por que eu estou perguntando isso, né? Porque você pode falar, não, mas tem todas e depois tem notícias. Não. Todas as notícias é o núcleo desse sujeito. Tá? Então nós temos um sujeito simples aí. Muito bem. Para apresentarmos o conteúdo novo, estou retomando aqui, nós tínhamos um algoritmo, eu reduzi ele aqui para vocês poderem perceber. Para se descobrir o sujeito de uma oração, pergunta-se quem ou o que antes do verbo, certo? Ernesto quebrou o vaso. Qual que é a pergunta que nós vamos fazer aqui para o verbo? Quem quebrou? Quem quebrou, né? Quem quebrou o vaso? Sujeito da oração, Ernesto. Agora, essa frase aqui, nós temos uma frase que nós chamamos aí na voz ativa, certo? Voz ativa do verbo. Quando a gente fala da voz ativa, nós temos um sujeito que ele pratica a ação, que no caso aqui é o agente. Que pratica a ação é o Ernesto. Agora, quando nós temos uma oração, uma frase, que ela está na forma passiva, que é o caso aqui, na voz passiva, tá? Muda a forma de pergunta. Já não vai ser quem, mas o que. Tá? Então aqui, por exemplo, o vaso foi quebrado por Ernesto. O que foi quebrado por Ernesto? O vaso. Certo? Então aí nós temos o sujeito. Deu para entender? Então, quando se referir a pessoas, nós usamos o quê? Quem? Quando se refere-se a objetos, usamos o que. Tranquilo até aí? Professor.
falando. Oi. Vou colocar um resumo aqui. Se uma frase começa com o verbo haver, ela não vai ter sujeito, né? Por Não, exemplo, aí vai ser indeterminado. indeterminado, então ela vai ter. Indeterminado. Sim, mas o sujeito indeterminado. Eu vou falar sobre isso também. Então, por exemplo, se eu falo, há muito tempo choveu em Santana de Parnaíba, qual que seria o sujeito? Como que é? Desculpa. Há muito tempo choveu em Santana de Parnaíba. Qual Não seria tem o sujeito? sujeito. Não tem sujeito. Sujeito inexistente. Aí. Tá bom. Aí não é nem determinado, é um sujeito inexistente. Tá? Tem diferença. É o que a gente vai ver agora aqui. Os verbos, quando nós temos os verbos impessoais, são duas formas aí para a gente poder ter os verbos inexistentes. Quando nós temos os verbos impessoais e quando nós temos também esses verbos aí, o verbo haver, o verbo fazer, tá? São verbos que entram também na mesma qualidade dos verbos impessoais, tá? A gente vai ver isso daí, que são os verbos inexistentes. Nós vamos ver isso aí quando a gente for ver sujeito inexistente, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Segura aí que a gente vai retornar aí, tá? Então nós usamos aqui para objeto, ou lugares, etc, tá? Então quem ou o que. Beleza. A gente já vai voltar aí, tá, Matheus? Nós vimos também que o sujeito ele pode ser simples quando ele tem apenas um núcleo, tá? Quando ele tem apenas um núcleo, então continua imunda a casa da praia. O que continua imunda? A casa da praia, a casa. Então nós temos aqui um sujeito simples porque o núcleo é a palavra casa, o substantivo casa. Agora, quando pensamos aqui no sujeito composto, é o que apresenta mais de um núcleo, que é o caso aqui dessa frase. Tá? Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica. Quem sabe completa, hein? Legião Urbana, gente. Eu não vou completar, eu sei. Então, Eduardo e Mônica casaram-se em Paris. Casaram-se em Paris. Quem, né, casou-se em Paris, né? Eduardo e Mônica. Então nós temos dois núcleos, tá? O Eduardo e a Mônica. Então nós temos um sujeito composto. Por que é importante saber disso? Você fala, professor, esse negócio de ser simples, esse negócio de ser composto. Tá, você está lá escrevendo o seu texto, isso acontece demais. Nós vamos ver lá a sintaxe de concordância, sintaxe de concordância nominal, sintaxe de concordância verbal. E aí você escreve, Eduardo e Mônica casa em Paris. Caraca, velho, isso é de matar o peão, né? Casaram-se em Paris, certo? Então, o verbo, o complemento, ele vai concordar com o tipo de sujeito que nós temos. Então, você tem um sujeito que ele tem dois núcleos, é um sujeito composto, então o verbo, automaticamente, ele vai para o plural. Isso é uma regra da sintaxe de concordância. Ok? Tranquilo? Okay. Beleza. É por isso que é importante saber isso daqui. Então, você está escrevendo lá seu texto. É lógico, professor, nós estamos usando dois sujeitos aqui, dois nomes de pessoas, mas podem ser duas coisas. O amor e a paz, blá, blá, blá. Então, tem que ter um verbo que complemente, no sentido plural, esses dois núcleos do sujeito. Pois não? Pois sim. Professor, estou com uma dúvida aqui. Você falou que o sujeito composto, que nem aí, Eduardo e Mônica. E se no caso eu estivesse usando, tipo, nós iremos correr amanhã, seja um sujeito composto ou um sujeito simples, mesmo se referindo a mais de uma pessoa? Sujeito simples oculto. Ah, entendi. O núcleo ele vai aparecer de forma explícita, não implícita, que é o caso aí dessa frase que você colocou. Muito bem, gostei. Professor. Pois não. Pois sim. Tem como existir um sujeito composto oculto? Não.
Não, é o que eu tô falando. Legal essa pergunta. O sujeito. Não, é bacana, porque isso não tem em livro, né? Quando nós falamos de sujeito composto, nós estamos falando de um sujeito composto que ele vai apresentar os dois núcleos de forma explícita, vai estar exposto, igual tá aqui, Eduardo, falei igual agora o pessoal do interior, o Eduardo e Mônica. Vamos colocar aqui um outro exemplo? Vamos lá. Vocês me deram uma ideia aqui, vou colocar aqui, deixa eu pensar aqui numa frase interessante. Vamos lá. Alguém tem alguma ideia aqui de uma frase? Quer sugerir? Deixa eu pensar numa frase. Vamos lá. Fala aí alguma coisa. A Ari. Vou colocar aqui. A Ari. Já sabem quem é, né? E a moda. Vocês já sabem quem é, né, gente? Por exemplo, nadavam ao lado da canoa. Nossa, cara, de onde eu tirei essa, velho? Ó. Eu nem sei nadar. Nem sabe nadar, né? Tá vendo? Já ganhou uma qualidade aqui. Olha lá. A Ari e a moda nadavam ao lado da canoa. Percebe? Então, o que não pode ser? Como nós estamos se referindo a pessoas aqui, então, quem nadava ao lado da canoa? Não é essa a pergunta que nós vamos fazer? Tá na borracha. Quem nadava ao lado da canoa? Só a moda? Não, porque ela não sabe nadar. Eu tô mentindo aqui, gente, mas tudo bem. E a Ari, certo? Então, assim, esse verbo, ele precisa concordar com esse núcleo aqui do sujeito, tanto com a Ariadne quanto com a Fernanda, certo? Agora revelei seus nomes, já não são mais nomes ocultos, percebem? Então são nomes que estão explícitos. Agora se eu coloco assim, ó, igual o... Eu esqueci quem falou. Eu esqueci o nome agora. O Edu. O Edu. O Edu. Igual o Edu falou. Por exemplo, se eu pego aqui e coloco aqui. Elas nadavam ao lado da canoa. E aí, quantos sujeitos nós temos nessa frase? Ela. Então, quantos sujeitos nós temos? 1, 2, 3. Um só. Um só. Então nós temos apenas um núcleo. Tá? Agora, quando nós temos dois sujeitos explícitos ali, declarados, aí sim, nós temos dois núcleos. Que aí seria a Ari e seria a Fernanda. Agora, o que acontece? Por que é importante isso? Não só em relação à questão do verbo, mas porque a gente nós só escrevemos aqui apenas uma... Como que fala? Apenas uma... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tá. E nós só colocamos aqui apenas uma frase e não tem o contexto. Mas ao longo do texto vai haver algumas afirmações referentes a esses núcleos do sujeito. Que uns podem ser em relação à Ariadne, outros podem ser em relação à Fernanda. Entendeu? Então é importante, porque depois a gente vai fazer uma coisa que se chama assim na gramática, que é os paralelismos gramaticais. E aí eu vou observar se principalmente em relação à sintaxe de nominal, sintaxe verbal, se esses núcleos estão concordando com o restante do meu texto. Tá? Então eu faço muito isso quando eu estou lendo a redação de vocês. Você está afirmando uma coisa lá em cima, aqui você já está falando no singular, lá em cima você está falando no plural, então a gente tem que estar atento em relação a isso também. Tá? Muito bem, gostei das perguntas, sucesso total. Vamos lá, até aqui tudo bem? Sim. Tranquilo. Sim. Eu cheguei a falar do sujeito oculto também, cheguei a falar, não? Acabou de falar, teacher. Falei, né? Tá. Ó, o sujeito oculto, só para nós aqui pontuarmos alguma coisa em relação a ele, ele é chamado
de sujeito desinencial, vocês podem ver em algumas gramáticas por aí, tá? Ou pode ser um sujeito elíptico, tá? Só que ele é um sujeito que ele está implícito. Ou seja, esse sujeito, ele existe. Você sabe quem é esse sujeito. Quando eu falo, o sujeito está implícito, estou falando de um sujeito que ele não está expresso, no caso, na frase, mas você o deduz pelo contexto da frase, tá? Então, por exemplo, confiamos muito no novo diretor. Beleza, confiamos muito no novo diretor. Quem confiou muito no novo diretor? Nós, né? Nós quem? Então, eu não tenho o contexto aqui da frase, mas o que está ocorrendo nessa frase nós chamamos de anáfora. É um processo de anaforização. Deixa eu apagar aqui essa parte aqui para vocês entenderem. Eu vou escrever uma outra frase aqui. Vou falar aqui, ó, Mateus. Mateus foi ao dentista. Mateus, você foi ao dentista? Brincadeira. Mateus foi ao dentista. Ele reclamou muito. Por que eu coloquei que a pessoa reclamou muito? Poderia falar que ele elogiou, né? Reclamou muito, vou colocar assim, do médico. Ó, já sei que esse médico aí. Ixi. Eu já sei que esse médico aqui, ele é homem. Esse dentista é um homem. Deixa eu aumentar aqui. Eita, o que eu fiz aqui? Paranana. Vamos ver, vocês estão conseguindo enxergar agora aí melhor? Vamos lá. Então, o Mateuzinho foi lá no dentista, certo? Mateus foi ao dentista. Ele reclamou muito do médico. Beleza. Segunda frase. Vamos supor que nós só temos essa frase aqui, ó. Ele reclamou muito do médico. Qual que é o nosso verbo? Reclamar, certo? Certo. Quem Certo. reclamou? Ele. Ele. Sujeito oculto? Sujeito oculto é ele. Ele é um sujeito implícito. Por quê? Ele é um sujeito determinado. Porque ele se refere a quem? Mateus. Ao Mateus. O que está acontecendo aqui nesse processo, que a gente chama um processo de anaforização? Isso acontece também aqui na outra frase, ó. Quem que é o dentista? O médico. O médico. Tá? Só que aqui a gente tem um sujeito oculto, que é o pronome ele, né? Do caso reto, ele. Ele quem? Mateus. Então o sujeito oculto é um sujeito que ele está implícito. Eu sei quem ele é. Não é uma novidade para mim, tá? Então toda vez que nós utilizamos o sujeito oculto, tá? Nós conseguimos deduzir isso, embora ele não esteja expresso, vamos falar assim, na frase, mas nós conseguimos deduzir isso pelo contexto, quem a quem se refere o sujeito. Tudo bem, gente? Tranquilo? Sim. Ah, então tá bom. O Mateus falou algo aí bem interessante, né, Mateus? Que é os sujeitos que nós chamamos, que a gramática vai chamar aí de sujeitos, são sujeitos inexistentes, porque ele apresenta verbos que são denominados verbos impessoais. Tá? Esses verbos impessoais são verbos que vão exprimir aqui, ó, fenômenos naturais, fenômenos da natureza. Então, chover, ventar, nevar, anoitecer, amanhecer, trovejar, né? E assim por diante. Isso nós chamamos, não é inexistente, na verdade é uma oração sem sujeito, vamos falar assim, né? Então, uma oração sem sujeito, normalmente aí nós vamos ver que ela vai ter esse verbo
sendo um verbo impessoal. Uma outra coisa também, outros verbos também que são impessoais, eles acabam acontecendo na terceira pessoa, né, do singular, que são os verbos haver, os verbos, deixa eu ver aqui, fazer também acabar aparecendo, tá? Vamos supor aqui, ó. Vamos colocar uma frase aqui. Pode apagar aqui, tranquilo? Não sei se vocês notaram aí, vocês estão notando alguma coisa, mas vamos lá. Deixa eu só apagar essa frase aqui. Vamos usar o mesmo espaço. Vamos supor que nós colocamos assim, igual o Mateuzinho falou. Há plantas venenosas. Certo? Há plantas venenosas. Qual que é o meu verbo nessa frase aqui? Há plantas venenosas. Qual é o meu verbo? Há. Beleza. Há plantas venenosas. Está se referindo a quem? As plantas. O que antecede aqui? Um sujeito culto. Não tem sujeito nessa frase. O lugar? Não tem sujeito. Há plantas. Que Então plantas? que- Né? Não há, ele não tem uma pergunta, né? Não tem como você saber, né, quem é esse sujeito, tá? Ué, mas professor, se você falar o que é venenoso, as plantas são venenosas. Não, Não, aí você está usando ele na forma dele do verbo ter. No caso aí, é quando ele está no sentido de existir, tá? Acontecer, realizar, decorrer alguma coisa. Por exemplo, ó, vamos colocar uma outra frase aqui. Isso aqui é o mesmo sentido, tá? O mesmo sentido que você está falando aqui é esse também. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, havia quadros na parede. Já ouviu essa frase? Vamos colocar assim, quadros. Vamos colocar no plural, vai. Quadros nas paredes, né? Para ficar certinho aqui a concordância. Então vamos lá. Havia quadros na parede. E aí? O que vocês me falam? Esse conteúdo verbal do havia, ele é atribuído a algum ser? Não. Não. Ele é atribuído a algum sujeito? Não sei, Por que agora que eu não? Então, porque o verbo haver, ele transmite, toda vez que ele é utilizado, uma ideia de impessoalidade. Tá? Ele não tem sujeito. professor, e se a frase fosse nas paredes haviam quadros? Os sujeitos seriam as paredes? Isso, aí já muda. Aí já muda, o contexto já muda. Exatamente. Aí você vai ter o verbo não no sentido de existir, de decorrer, mas no sentido de ter, né? Esse verbo também tem esse sentido. Entendi. E aí, gente? O que vocês me falam? Mais alguma coisa? Ó, você quer ver uma pegadinha? Vou colocar uma pegadinha agora. Pegadinha. Vamos ver se vocês manjam, hein? Uma pegadinha agora aqui. Essa daqui, ó, eram. Vamos ver aqui. Que dia que é hoje? Vou colocar 25, vai. 25 de maio de 25 de maio de 2019. Eram 25 de maio de 2019. Qual que é o verbo nessa frase? eram. O verbo é eram, né? Uhum.
Beleza. E aí? Esse verbo, o verbo eram, ele não é um verbo ser? Ser, estar? Há alguma atribuição aí, esse conteúdo verbal que infere-se aí no verbo eram, em relação, ele é atribuído a algum ser? Não. Não, né? Então, você vê que nesse aspecto aqui, o verbo era, o verbo ser, estar, ele também está sendo utilizado, principalmente você vê que está na terceira pessoa, percebem aqui? Ó? Um sentido de impessoalidade também. Sim ou não? Sim. Sim. Um sentido de impessoalidade. Muito bem. Ah, tem uma outra coisa que eu acho que eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu coloquei. Não, aqui vai entrar nos predicados. Tem uma coisa, não sei porque o Matheus falou isso, mas eu acho que eu já entendi o porquê que ele havia falado. Porque nós temos também os verbos, que são os verbos, ou os sujeitos, melhor dizendo, os sujeitos indeterminados. Quais são os sujeitos indeterminados? Isso é uma coisa que eu não coloquei aí para vocês. Quando o agente, ele não indica uma ação verbal. Por exemplo, falaram de você. Eu não vou falar que foi mal ou não, tá, Ari? Falaram mal de você, aliás, brincadeira. Tá bom. Falaram mal de você, Matheus. Kobayashi, o Carlos falou mal de você. Falaram mal de você. Falaram de você. Quem falou mal de você? Percebe? Então, esse falaram aqui, que é o verbo, né? Ó, falaram. Quem falou mal de você? Você sabe quem é? Não. Você sabe que alguém falou, mas você não sabe quantos são e quem é esse sujeito. Deixa eu só mudar aqui deixa eu estar dando nossa hora aqui. Está dando a nossa hora, é bom, né? Deixa eu ver aqui. Parará. Não sei se estou sendo um pouco. A gente vai fazer um exercício depois disso, hein? Vamos supor. Falar uma coisa trágica aqui. Atropelaram. Babado, hein? Atropelaram uma senhora na esquina. Lá da ETEC. Ó, atropelaram uma senhora na esquina da ETEC. Nem vou falar onde foi, tá? Qual que é o verbo aqui nessa frase, gente? Atropelaram. 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 Agora, você sabe quem foi que atropelou a senhora? Quem foi o mau elemento? Não. O sem noção que fez isso? Vamos falar assim. Você não sabe quem é. Então, quando nós falamos que um sujeito ele é indeterminado, é quando não se indica o agente da ação verbal. Tá? Ou seja, nós temos o agente e nós temos o paciente. O agente é aquele que pratica a ação determinada pelo verbo. E o paciente é aquele que sofre a ação indicada pelo verbo. Tá? Então, aqui no caso, atropelaram não está indicando quem é o sujeito agente dessa ação verbal. Tudo bem até aí, gente? Professor, Sim. Foi sim. Foi sim. professor, Oi. se no lugar de atropelaram fosse atropelei, aí já seria sujeito oculto, então. Atropelei uma senhora na esquina. Sim, aí já mudou totalmente. Realmente. Aí já mudou o efeito de sentido aqui. Deixa eu só tirar aqui. Ó. Ficou legal isso aí que você falou. Então aqui, ó, atropelei uma senhora na esquina. Quem atropelou? Eu. Então, esse eu, ele já é indicado. Tá? Tem essa ideia aí no caso do contexto, né? Já muda. Os verbos geralmente indeterminados, eles se encontram na terceira pessoa do plural, sem referência a nenhum tipo de agente. Tá?
Ó, essa agora aqui vai para as meninas, né? Vamos supor assim, ó, na rua, vamos supor que você estava lá no ponto de ônibus, lá na rua, certo? Deixa eu ver aqui a frase. Deixa eu ver uma frase aqui. Eu estava pensando numa coisa aqui. Vamos colocar, vai. Na rua, olhavam na rua, olhavam-na. Vou colocar mais educado aqui, tá? Com admiração. Moderação. Olhavam com admiração. Na rua, olhavam-na com admiração. É possível aqui nós observarmos alguma referência em relação ao agente dessa oração, que pratica a ação de olhar? Não, eu acho. Dá a impressão Olhavam. por causa do na, que é ela. Aqui está se referindo a uma pessoa. Olhavam na, mas quem olhavam a ela? Quem que Não olhava? sabe. Não, ninguém sabe, ué. Por que estamos falando isso aqui, né? A gente acaba observando que é um sujeito indeterminado. Porque uma característica dele é essa. Os verbos estão na terceira pessoa do plural, tá ok? Terceira pessoa do plural. E ele não tem uma referência em relação ao agente da oração, aquele que pratica a ação. Aqui no caso de olhar. A pessoa com admiração na rua, né? Bem, gente, vou deixar aqui um exercise. Opa, não é aula de inglês não, gente, é aula de português, né? Ô, meu pai. É uma avaliação diagnóstica só, para saber se vocês realmente entenderam o que eu falei. Pam, 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 pam. Agora, silêncio, né? Ninguém quer falar nada. Tan, 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 tan. Param, param. Termos essenciais. Vamos fazer uma avaliação diagnóstica aqui. Para amanhã mesmo. Vamos colocar para amanhã, né? Só mudar aqui. Que dia que é hoje mesmo? Eu perguntei já umas 10 vezes, né? Dia 13. Vamos deixar para amanhã. Dia 14. E aí vocês... para vocês treinarem os tipos de sujeito, tá bom? Sucesso? Alguma Tá pergunta? Não. Do you have any questions? Não. Ok, então vamos lá. Aí amanhã a gente continua. Eu vou dar uma ênfase um pouquinho maior aí também na gramática, mas amanhã nós vamos ver sobre redação. Pronto, gente. Vence amanhã, tá? Só para relembrar, só diagnóstico. Isso aí não... Só para vocês relembrarem aí, quando chegar no dia da prova, vocês estão fera. Quero ver, na verdade, o uso disso aí na redação. É o que eu vou cobrar a partir de agora. Um grande abraço a todos vocês. Foi um prazer inenarrável estar com vocês nesta manhã de quarta-feira. Tchau, professor. Bye, bye.